Hoje eu irei apresentar as técnicas anestésicas bucais. Iniciarei falando sobre os bloqueios maxilares. Para a realização dos bloqueios dos nervos maxilares, deve-se posicionar o paciente em decúbito dorsal, com o plano oclusal em 45 graus em relação ao solo, e o profissional deverá realizar as técnicas em uma posição lateral e mais anterior. Deve-se lembrar sempre de manter o bisel voltado para o osso. Para a realização do bloqueio do nervo alveolar superior anterior, utilizamos uma agulha longa. O alvo é o forame infraorbitário. Pede-se ao paciente que olhe para o infinito e traçamos uma linha vertical da pupila até o longo eixo do segundo premolar superior ipsilateral. Com o polegar, afastamos o lábio superior, expondo a região de fundo de sulco na localização dos premolares superiores. A carpule tem que encostar levemente no lábio inferior do paciente. Introduz-se, então, de 15 a 20 mm da agulha de inferior para superior, paralelamente ao longo eixo do dente na altura do segundo premolar. Deposita-se 2/3 do tubete em um tempo de 40 segundos. Para o bloqueio do nervo alveolar superior médio, o profissional deve afastar a mucosa jugal do paciente com o dedo indicador, expondo a região de fundo de sulco entre os pré-molares superiores. A agulha irá percorrer um trajeto de inferior para superior, paralelo ao longo eixo do dente. Insere-se 10 mm da agulha próximo à superfície óssea e utiliza-se 2/3 do tubete. Para realizar o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, preferencialmente deve-se usar uma agulha longa. O profissional afasta com o indicador a mucosa jugal do paciente, expondo a região de fundo de sulco do segundo molar superior ipsilateral. A agulha deve ter uma angulação de 45 graus com plano oclusal e com o longo eixo dos dentes. A profundidade de inserção da agulha é de 20 mm e iremos utilizar 2/3 do tubete. Para a realização dos bloqueios na região palatina, pede-se ao paciente que mantenha uma maior abertura bucal e extensão cervical do pescoço. A cabeça deve ser desviada em rotação lateral para uma melhor visualização da região. Ao realizarmos o bloqueio do nervo nasopalatino, utilizamos uma agulha curta com inserção de 5 mm e no máximo 1/4 do tubete, sempre verificando a isquemia. A seringa deve estar levemente apoiada em um dos lados da comissura labial inferior. Segue-se um trajeto lateralizado de inferior para superior em direção à papila palatina. Para o bloqueio do nervo palatino maior, utiliza-se uma agulha curta em uma profundidade de no máximo 5 mm até encontrar resistência óssea. Deve ser inserida a agulha em um ponto equidistante entre a ráfia mediana do palato e a margem gengival livre, a nível de segundo molar superior. A seringa deve estar em contato com a comissura labial contralateral. Para a realização da técnica de bloqueio mandibular, o paciente é posicionado em decúbito dorsal com a boca aberta e um plano mandibular paralelo ao solo. Para a realização do bloqueio do nervo dentário inferior, iremos observar a prega pitérigo-mandibular e será realizada a palpação do bordo anterior do ramo da mandíbula. Faça então uma bissetriz imaginária e na região mais medial dessa bissetriz é onde será inserida a agulha. A carpule deve estar apoiada na comissura labial contralateral. A partir da posição final da técnica do nervo dentário inferior, recua-se 1 cm da agulha do interior dos tecidos. Desloca-se a seringa para a linha média da mandíbula, mantendo a equidistância dos planos oclusais e injeta-se o anestésico a partir dessa posição. Para realizarmos o bloqueio do nervo bucal, devemos utilizar uma agulha longa. O dedo indicador da mão esquerda irá palpar a linha oblíqua, estando a borda radial do mesmo paralela ao plano oclusal e afastado da parede jugal. A seringa deve estar apoiada no plano oclusal superior. Iremos direcionar a agulha ao seu ponto de introdução, junto à linha oblíqua. A profundidade de punção é de 2 mm, sendo seu limitante a resistência óssea. Para a realização do bloqueio do nervo mentoniano, pede-se ao paciente que feche parcialmente a boca para que seja ampliada a visibilidade e o acesso ao local de introdução do anestésico.
Afasta-se o lábio inferior com o dedo indicador lateralmente na região da comissura, expondo a região de sulco junto aos pré-molares inferiores. O dedo polegar apoia no bordo inferior da mandíbula, auxiliando na estabilidade do controle de abertura bucal. A introdução da agulha deve estar em um trajeto de superior para inferior.